Bem-vindo de volta ao canal É Nós na Fita. Hoje vou explicar o filme Conto de Contos, lançado no ano de 2015. O filme é dividido em 3 narrativas. A primeira gira em torno do rei e rainha de um reino chamado Longa Treliça. A princípio, parece que o casal está vivendo uma vida feliz, mas depois descobrimos que a rainha está sofrendo de uma condição médica rara que a impede de se tornar mãe. Por causa disso, o rei está sempre chateado, vendo sua esposa neste estado. O rei convoca os melhores médicos de todo o reino, mas infelizmente nenhum deles é capaz de diagnosticar a doença misteriosa. Apesar disso, o rei faz o possível para animar sua rainha. Um dia, ele convida alguns artistas de circo para o palácio. De repente, a rainha percebe que um dos artistas do circo está esperando um filho. Como resultado, ela fica com inveja e começa a quebrar coisas depois de entrar em seu quarto. Quando o rei descobre sobre isso, ele faz uma visita ao quarto dela e promete fazer qualquer coisa para resolver o problema dela. Tarde da noite, um estranho necromante chega ao castelo, alegando que pode resolver o problema da gravidez da rainha. O rei lembra que muitas pessoas tentaram no passado e falharam, mas o necromante é inflexível de que a rainha pode ter um bebê, dependendo de quão longe o rei está disposto a ir por ela. O necromante revela que tem anos de experiência e sabe muito sobre a natureza. Além disso, ele diz que a natureza deve estar sempre em equilíbrio e que se o rei deseja uma vida, ele também deve sacrificar um. Apesar de suas reivindicações estranhas, o rei e a rainha lhe dão todo o apoio. Depois disso, o necromante começa a descrever o processo pelo qual o rei terá que capturar um monstro marinho, cujo coração será usado para curar a doença da rainha. Então, uma senhora pura e solteira irá preparar o que será comido pela rainha. Desta forma, o necromante garante que a rainha ficará grávida. Ouvindo isso, o rei imediatamente concorda em caçar e derrubar o monstro marinho e começa os preparativos. No dia seguinte, o rei sai em sua missão, encontrando a criatura em um dos rios enquanto dormia. O rei ataca o monstro no oceano e, eventualmente, tem sucesso em matá-lo, embora seja gravemente ferido na luta. Logo sucumbe aos ferimentos, mas antes disso, retira o coração da criatura. A rainha retorna para o castelo, cobrindo o coração com um pano. Mais tarde, uma empregada do castelo, sendo solteira e pura, é encarregada de preparar o coração. Enquanto cozinha, ela experimenta sensações estranhas e, de repente, engravida. A rainha consome o coração e finalmente engravida. Na próxima cena, a empregada e a rainha dão à luz aos seus filhos ao mesmo tempo. Os meninos parecem ter a mesma idade. O filho da rainha se chama Elias, enquanto o da empregada se chama Jonas. O filme avança 16 anos, onde as crianças agora são adultos. A rainha está feliz com seu filho Elias, pensando que recebeu uma segunda chance na vida. No entanto, as 2 crianças que nasceram no mesmo dia e parecem gêmeos não são típicas, como o monstro marinho é representado pelo tom branco de seus cabelos. Eles têm uma forte amizade e são extremamente próximos um do outro. A rainha despreza essa amizade, informando ao filho que, como príncipe, ele não tem permissão para ser amigo do filho da empregada, Jonas. Elias, no entanto, ignora a mãe e continua a se encontrar com Jonas. Mais tarde também descobrimos que as crianças têm a capacidade única de respirar debaixo d'água. Na próxima cena, a rainha ameaça a empregada, dizendo que se ela não impedir o filho de conhecer Elias, ela e seu filho serão expulsos do país. No entanto, ambos parecem despreocupados e se encontram regularmente. Eles cruzaram a linha um dia quando Jonas veste a roupa de Elias e vai para a rainha. Quando ela descobre a verdade, ela escolhe exilar Jonas do reino. Elias tenta impedi-lo, mas falha. Jonas então corta uma árvore com sua faca e a água começa a fluir. Lá ele diz a Elias que enquanto a água é limpa, ele deveria saber que está vivo, e assim que fica vermelha, ele deveria entender que a vida de Jonas está em perigo. Depois de dizer isso, Jonas anda ausente. Elias verifica a água regularmente para ver se ficou vermelha. Um dia, a água fica vermelha e ele percebe que algo está errado. Para encontrar Jonas, ele deixa o reino sem avisar sua mãe. Depois de uma longa busca, Elias finalmente chega à casa de Jonas e descobre que Jonas se casou com uma jovem. As pessoas lá o identificam como Jonas,
pois eles compartilham as mesmas características faciais. Então, ele descobre que Jonas foi para a floresta há 5 dias e ainda não voltou desde então. Elias então sai em busca de Jonas, enquanto a rainha fica mais preocupada sobre ele. Sem opções, ela se aproxima do necromante novamente, mas ele pergunta a mesma coisa. Se ela quer que seu filho volte, ela deve fazer um sacrifício de vida. A rainha aceita essa proposta imediatamente. Em outro lugar, Jonah é visto ferido dentro de um cavar. Uma criatura voadora então ataca e tenta matá-lo. Depois de ouvir o grito, Elias localiza Jonah e termina a criatura com sua espada. No entanto, Elias não sabe que a criatura não é outra senão a sua mãe, mas foi isso que foi combinado. Vida por vida. Na cena final da primeira narrativa, Elias ascende ao trono do reino e a história termina. Depois disso, vemos a segunda narrativa. O rei e 2 idosas senhoras, Ima e Dora, são o foco desta narrativa. O rei é extremamente indivíduo lascivo que está constantemente cercado por mulheres. Ele bebe muito o tempo todo e ainda não localizou sua rainha. Com isso dito, ele possui a influência e fortuna para se casar com alguém que ele agrada. Mais tarde foi apresentado a 2 idosas irmãs que residem perto do palácio. Uma se chama Dora e a outra é Ima. Dora é uma mulher astuta e egoísta, enquanto Ima é direta. Elas dificilmente saem de casa e também são solteiras. É certo que elas morrerão lá sozinhas, mas suas vozes soam incrivelmente agradáveis e jovens. Uma manhã, o rei ouve Dora cantando e instantaneamente fica encantado com a voz dela. Como resultado, ele decide conhecê-la. Logo, o rei se aproxima de sua porta para dar uma olhada na mulher. Em sua cabeça, ele acha que Dora é jovem e bonita. Quando ele bate na porta, as irmãs começam a entrar em pânico, pois acreditam que o rei ficará bravo se descobrir a verdade sobre a aparência delas. Depois de pensar um pouco, elas finalmente elaboram um plano, e Dora pede ao rei para voltar depois de uma semana para que ela fique mais confortável. Na próxima cena, as irmãs se esforçam muito para fazer seus dedos parecerem jovens e bonitos. Dora cobre os dedos com ervas, mas ainda parecem os de uma pessoa idosa, enquanto Ima coloca o dedo na boca por muitos dias e, como resultado, está parecendo muito bom e jovem. Uma semana se passou e é o dia da visita do rei. Quando o rei chega lá, Dora mostra o dedo de Ima em vez do seu. Agora o rei não é capaz de segurar suas emoções e acredita que encontrou o amor de sua vida. Porém, as irmãs ficam mais preocupadas porque se o rei descobrir a verdade delas, ele provavelmente as matará. Depois de muito pensar, Dora propõe uma condição. Ela dormirá com o rei somente se houver escuridão total, e o rei concorda. Na próxima cena, Ima começa a apertar o corpo de Dora com cola, para que ela se sinta como o corpo de uma jovem. À meia-noite, um dos guardas do templo vem buscar Dora enquanto há escuridão no palácio. O rei dorme com Dora, mas de manhã ele percebe que passou a noite com uma senhora velha e feia. Furioso, ele ordena que seus guardas joguem Dora pela janela. Felizmente, ela sobrevive à queda. Na selva, Dora testemunha a magia quando uma bruxa chega lá e a encontra. Com seus poderes, a bruxa transforma Dora em uma linda jovem com cabelos longos. No dia seguinte, o rei visita a selva para caçar e se apaixona pela jovem Dora à primeira vista. Ele a traz para seu castelo e decide torná-la rainha. Dora não sabe como ela se transformou em uma jovem, mas ela se lembra da irmã Ima. Ela a convida para seu casamento, mas Ima ainda não acredita em sua nova aparência. Quando Emma pergunta sobre como ela se tornou a jovem Dora, sarcasticamente ela responde que tirou sua pele velha. No entanto, Emma considera que isso é verdade e visita um ferreiro para descascar sua pele velha em troca de um colar. O ferreiro parece ser mais estúpido que Ima e a leva para a selva, amarra-a contra uma árvore e remove toda a sua pele. Na próxima cena, Ima retorna ao castelo em estado frágil e ela passa em breve. Em outro lugar, a magia que transformou Dora em uma jovem não dura muito tempo. Ela começa a envelhecer e sua pele começa a dobrar. Quando percebe que está envelhecendo, ela foge do castelo. A narrativa termina com uma nota triste quando Dora se transforma em seu eu mais velho completamente. Depois disso, vemos a terceira narrativa que também é sobre um rei. O rei é de uma natureza estranha, pois sua rainha faleceu há muito tempo.
Ele tem uma filha solteira chamada Violeta, que ele nunca verdadeiramente amou. Um dia, o rei vê um inseto parasita em sua mão que está chupando seu sangue. Em vez de afastá-lo, o rei estranho apenas deixa ele se alimentar. Depois, ele guarda o parasita em uma caixa e permite que ela se alimente de seu sangue diariamente. Com o passar do tempo, o inseto fica enorme. Por outro lado, Violeta, que cresceu sendo sempre uma jovem bonita, sonha com um príncipe. Por mais que o rei irresponsável poderia se importar menos com ela, pois está sempre ocupado com seu animal de estimação parasita. Infelizmente, um dia o parasita fica doente e morre. Isso devasta o rei. Então ele tira a pele e conta à sua filha que chegou a hora de encontrar um marido para ela. Ele diz que vai organizar uma competição e quem ganhar vai se casar com ela. Ao ouvir isso, Violeta fica feliz, mas também um pouco chateada, porque ela queria encontrar um marido sozinha. Apesar disso, ela concorda com a decisão do rei. Em breve, anúncios sobre a competição são feitos em todo o reino. O rei exibe a pele do parasita em seu palácio e anuncia que quem puder adivinhar o nome do inseto vai ganhar. Muitas pessoas tentam, mas ninguém consegue responder corretamente, porque esse inseto nunca cresceu tão grande e velho. Só então, um ogro de aparência estranha aparece no palácio. Ele também quer participar da competição, e o rei hesitantemente permite que o ogro cheire a pele e adivinhe a resposta correta. Ao ouvir isso, Violeta, devastada, foge para o telhado e tenta terminar. No entanto, o rei acalma Violeta dizendo que ele não pode quebrar sua promessa. Sem outra escolha, Violeta finalmente concorda. Na próxima cena, o ogro leva Violeta para longe nas montanhas, onde ela chora muitos dias. Um dia, quando ele sai para caçar, ela vê outra senhora em uma montanha próxima. Ela implora por ajuda e explica toda a situação para ela. A senhora também simpatiza com ela e promete vir buscar ajuda no dia seguinte. A senhora, junto com sua família, chega lá para resgatar Violeta. Enquanto estão atravessando, o ogro chega, mas eles conseguem cortar a corda com sucesso e ele cai. Algum tempo depois, o ogro encontra a família e os elimina um por um. Ele então persegue Violeta até uma caverna e começa a abraçá-la. Violeta também finge se importar, mas no momento em que ele está distraído, ela acaba com ele com uma faca. Na próxima cena, Violeta retorna ao palácio com a cabeça decepada do ogro e a coloca ao lado de todos, dizendo que este é o marido que você escolheu, e começa a chorar. O rei também fica arrasado com a visão e cai de joelhos. Na cena final, Violeta se torna a rainha do reino, e o filme termina aqui. Isso foi tudo do vídeo, espero que você tenha gostado. Fique com Deus.